Bom dia, empresárias! Tudo bem com vocês? Mais uma live de terça-feira para falarmos sobre negócios, sobre aquilo que pode te levar a um outro nível, sobre aquilo que você pode modificar na sua estrutura para que você tenha mais lucro, para que você tenha mais organização, aproveite mais o seu tempo. E é por isso que hoje vamos falar como lucrar com leveza. Muitas de vocês me procuram porque a profissão acaba sendo uma sobrecarga na sua rotina, naquilo que você vem fazendo. E muitas vezes sem estratégia você acaba na estafa, no cansaço. E é isso que a gente vai falar hoje. Eu vou trazer para vocês uma perspectiva para olhar para o externo. O que no externo funciona ou precisa ser ajustado para que você, de forma mais tranquila, consiga lucrar no seu negócio. Nós vamos falar sobre precificação, sobre serviço, sobre organização, posicionamento, marketing. Coisas que talvez você não esteja olhando e que vão fazer a diferença no seu negócio. Por que eu tô falando isso para você? Porque eu sei que você que tá aí me assistindo centraliza ou não tem como delegar hoje certas tarefas. E isso acaba sobrecarregando você. Por quê? Porque tudo que gera, tudo que acontece no seu negócio, seja uma postagem, uma reunião, um orçamento ou o próprio fazer do seu serviço, depende 100% da sua energia. E eu sei que muitas vezes vocês não estão com a energia 100% lá no alto, né? Com disposição, com animação, com criatividade para fazer tudo. E às vezes falta até mesmo a energia física. E é aí que o lucro muitas vezes se vai. Porque você trabalha, mas não vê o resultado na mesma proporção que o seu trabalho, que o seu esforço, que a sua dedicação e energia. Porque muitas vezes vocês estão buscando ou agregando estratégias que complicam o negócio de vocês, ao invés de trazer esta leveza. Então eu quero convidar vocês para falar sobre tudo isso, mas antes vou pedir para que vocês toquem aí no aviãozinho e tragam colegas, amigas, mulheres empreendedoras que precisam ouvir isso, porque eu sei que vocês trocam entre si. Nossa, não aguento mais, tô sobrecarregada, não sei o que fazer. Trabalho e não tenho resultado. Existem clientes, existem profissionais que ganham muito mais do que eu, sendo que eu entrego um produto, um serviço muito melhor. Então, essas mulheres precisam estar aqui na live, essas mulheres precisam me ouvir, porque eu vou trazer coisas práticas além disso, tá bem? Como sempre, aqui é uma aula live, né? Então, eu provoco vocês para que vocês olhem para o negócio de vocês, mas eu também trago soluções, certo? Então, gente, nesse contexto de sobrecarga, de muitas vezes confusão, falta de clareza e direcionamento, você se perde em estratégias muito complicadas. Ou tem tanta coisa para olhar que você dá um giro 360 e não sabe o que fazer primeiro. Eu preciso arrumar o meu marketing e captar clientes através de um post, ou arrumar o meu portfólio, ou eu preciso melhorar o meu processo para ser mais rápido e mais ágil para eu poder lucrar mais, ou eu preciso melhorar minha precificação para colocar um preço melhor e na hora do fechamento eu ter mais lucro. E isso tudo envolve estratégias. Essas estratégias, elas precisam estar alinhadas com o que você está buscando internamente. E entender o que é prioridade. Porque querer fazer de tudo um pouco, normalmente não dá certo. Não que você não dê conta, mas acaba o lucro indo nos intervalos que você não tem estratégia. Ou nos intervalos em que você está estafada. Ou nos intervalos que você está cansada e que não tem essa energia para pensar no seu negócio. Ok? Então a gente vai falar sobre tudo isso. O que é
nós falamos na semana passada sobre o jogo externo. Essa semana a gente vai falar sobre o jogo externo. Semana passada o interno e essa semana vamos falar sobre o externo. E o que são, do que compõe esse jogo externo? Para onde a gente precisa olhar? Quando a gente está falando do nosso negócio posicionado no mercado, seja ele qual for, o que a gente precisa olhar? A gente precisa olhar para as estratégias que a gente está tendo. Gente, uma coisa muito simples para você olhar a sua estratégia, tá? Para você entender se você tem estratégia. Hoje, você levanta e tem a sua agenda organizada de que forma? Ou você acorda e pensa, nossa, o que eu vou ver, que eu vou fazer, qual é a demanda mais urgente, qual é o fogo que eu tenho que apagar hoje? Deixa eu abrir o meu WhatsApp aqui e ver quem é que está me solicitando. Ou deixa eu ver minha conta bancária e entender o que eu preciso vender para ter o dinheiro para fazer o meu negócio funcionar, ou pagar os meus boletos. Então, se a sua agenda, se a sua rotina hoje, ela funciona dessa forma aleatória, onde você faz muitas coisas de forma aleatória, quer dizer que você não tem estratégia. E isso é uma coisa muito simples de implementar. Eu posso estar falando algo que pode mudar o rumo do seu negócio, dos seus lucros, mas você precisa implementar uma agenda. Você precisa implementar uma rotina. E isso é uma estratégia. Ter agenda, ter rotina é uma estratégia. Se você trabalhasse para outra pessoa, se você não fosse a empresária e fizesse tudo dentro do seu negócio, você trabalhasse para outra pessoa, você teria uma agenda organizada. Você teria uma previsão do que fazer. Essa seria a sua estratégia de trabalho. Então, muitas vezes vocês estão perdidas no trabalho de vocês, como estão perdidas na rotina de vocês. Porque eu sei que quem está aqui não administra apenas o seu negócio, sim, administra casa, filhos, às vezes pais. E isso tudo precisa de uma organização. Então, implemente agenda e rotina no seu dia a dia, que vai sobrar espaço, que você vai estar agindo com mais estratégia. Não sei se é a estratégia correta, mas é com mais estratégia, com mais direcionamento. Outro ponto que a gente fala sobre o nosso jogo externo é sobre os processos. Muitas vezes vocês trabalham muito bem, mas não de forma profissionalizada quando está olhando para os processos. Então eu trabalho, vou lá, faço, mas eu não vejo, eu não tenho a dimensão e não consigo tangibilizar o resultado. Por quê? Porque eu fiz um monte de coisas. Então, quando você tem os seus processos, o seu passo a passo, fica mais claro como você precisa trabalhar no externo, como você precisa utilizar a sua energia para ter o resultado e também tangibilizar o seu resultado, porque aí você vai poder colocar check em cada passo a passo, em cada tarefa concluída, e isso nos traz uma sensação de vitória, de sucesso e de comprometimento com aquilo que precisa ser feito. Fora que, se você não está sozinha, se você tem processos claros, e quando eu falo em processos, não é só o processo de produzir, processo administrativo das suas finanças, processo de fechamento com o seu cliente, processo de atendimento do seu cliente, um processo para responder as mensagens de WhatsApp para os seus grupos e os seus clientes, um processo de venda. Quando você não tem isso claro, olhado, dimensionado, você não consegue delegar. Está tudo centralizado aí dentro da sua cabeça. E quando isso não tem uma ordem, uma organização, você começa a fazer ações aleatórias. Por isso que eu digo que não é profissionalizado, não tem uma sequência. Porque eu sei que você faz.
Eu sei que você, por exemplo, no processo de atendimento do cliente, você responde, você marca reunião, você faz pré-briefing, você conversa com esse cliente, fecha com ele, manda contrato. Eu sei que você faz isso, mas está dentro de um processo. Se você tivesse uma secretária hoje que fizesse isso, ela saberia o que fazer? Ou ela teria que te perguntar? E para isso, gente, não precisa ainda ter a secretária, mas precisa sair da sua cabeça. E se hoje é você mesmo que faz, não tem problema, mas você vai conseguir dimensionar. Você vai conseguir olhar para o seu processo externo, para o seu processo de atendimento e colocar check. Tá? Então, olhem para esses processos básicos. Como é que eu faço isso, Paty? Preciso contratar uma consultoria? A gente faz isso na mentoria, tá? Mas se você quiser fazer sozinha, é você parar um dia e olhar tudo que você fez. Como é que você atende o seu cliente? Vai lá e escreve, passo por passo. Não inventa, só bota no papel aquilo que você já faz. Você vai ter um processo. Ali você vai poder ver como pode otimizar, como pode recuperar um tempo, como pode delegar algumas coisas, como pode tirar alguns processos que não fazem sentido. Quer ver um processo que não faz sentido? Que vocês fazem, que é um processo e é um hábito também, porque como você não tem o processo olhado, você acaba tendo isso como hábito. É responder o WhatsApp depois do horário comercial. Ou, se você não responde, é olhar, é não conseguir deixar a mensagem fechada para abrir só no seu outro horário comercial que começa no outro dia. É ficar com aquele compromisso de ter olhado e ter respondido para o cliente. Então, isso é um processo de atendimento ao cliente, processo de resposta ao cliente. Se você fosse uma grande empresa, teria um processo, teria um checklist para isso também. Tá? Então, observem a estratégia, os processos e a estrutura. O que a gente fala de estrutura? É a estrutura externa. É isso que eu estou te dizendo. Quais as ferramentas você usa para organizar o seu negócio? Então, muitas empresárias falham na organização financeira, por exemplo. Ela não consegue ter uma tabela e olhar para suas finanças dia a dia, semana a semana. E aí, ou se ela faz isso, ela faz por um curto período de tempo e depois esquece que ela tem uma estrutura financeira que precisa dar conta dela e do seu negócio, do seu CPF e do seu CNPJ. Então, se você não tem uma estrutura financeira mínima, fica tudo, de novo, de forma aleatória, guardado na sua cabeça. De forma imaginativa, você fica pensando que precisa de mais clientes, que precisa vender mais, que precisa lucrar mais, que você não é valorizada, que o seu preço não está certo, ou que o seu preço está errado e que você cobra menos que todo mundo, ou que cobra mais, por isso que você não fecha. E esses pensamentos, eles estão todas suposições da falta de estrutura e de olhar para os dados. Dados financeiros, dados de clientes, dados do processo. Então, eu peguei aqui, a questão do lucro. Então, vamos falar sobre precificação. Muitas vezes, o que acontece? Você trabalha, você melhora os seus processos, a sua entrega, a sua qualidade, ela é excelente, você detalha, você realmente se dedica. Mas quando você coloca o preço, aquele preço não condiz com tudo que você entrega. Ou você coloca um preço de forma insegura, que você não consegue cobrar e nem demonstrar para o cliente o valor deste preço que você colocou no seu serviço. E aí o cliente acaba não fechando, ou por uma proposta mais barata, ou porque não entendeu o seu valor, a sua entrega. Então, a sua estrutura de precificação, ela precisa estar clara para te trazer segurança. Senão, você sempre vai estar pensando que está colocando o preço justo. E eu costumo dizer que não existe preço justo, No mundo não existe muita justiça. Então, qual é o preço justo dentro do seu contexto, dentro do seu mercado? Você precisa ter estrutura para olhar para isso.
É essa a função de uma empresária. Também, né? Essa também é função de uma empresária. Não só essa, mas essa também. E ela é importante para te direcionar nos próximos passos, nas próximas estratégias que você for fazer. Então, retomando, tá? O que é o jogo externo? É a estratégia, os processos e a estrutura do seu negócio. Quando a gente olha para isso, fazendo uma conexão com a live da semana passada, quando o jogo externo não está alinhado com o jogo interno, eu acabo não tendo resultado. Quando o jogo interno não está alinhado com o externo, eu acabo não tendo sentido. Então, precisa alinhar quem é você, qual o seu posicionamento, qual o seu tom de fala, qual o seu objetivo, as suas metas pessoais e como empresária, e também como você faz para lucrar. E aí, no meio de tudo isso, a gente vai encontrando leveza. Porque se a gente acumular estratégias, se você acumular funções, estratégias complicadas, culpa, ansiedade, falta de reconhecimento, isso tudo vai fazer com que você trave ou que lucre menos. Exemplo, você sabe que tem que precificar, sei lá, um produto, um serviço, sabe que tem que precificar em tal valor, 10 mil, e acaba fazendo por 8. Porque você não olhou para sua estrutura, para o seu processo, e olhou só para o que falta, que é, sei lá, fazer a conta do dinheiro, né? Entrar o dinheiro para você pagar 2, 3 boletos. Então preste atenção nisso, porque a curto prazo isso funciona. Quem saiu da faculdade aí, abriu o Instagram e tá fazendo seu serviço, isso funciona, mas isso exaure a médio e longo prazo, ok? Então prestem atenção nisso, tá? Eu vou trazer para vocês 3 perguntas que vocês podem fazer hoje para olhar mais para esse jogo externo, tá? A primeira, tá? Você sabe exatamente quanto você precisa faturar para ter lucro? Quanto você precisa faturar para não ter lucro? Porque são dois números, tá? O primeiro, para ter lucro, é você pensar que precisa vender mais e entregar mais do que é necessário, tá? Necessário para fazer o mínimo. O que é o mínimo? As suas despesas e a sua sobrevivência. Então, essa pergunta é importante você fazer. E se você não tem essa resposta, precisa buscar. Quanto eu preciso fazer o mínimo? Agora, a segunda, tá? O seu preço reflete a qualidade e o valor daquilo que você entrega, do seu serviço? O seu preço entrega isso? O que eu ouço aqui, gurias? Olha, Paty, eu acho que o meu preço tá bom, mas os clientes não querem fechar. Ou encontram propostas mais baratas, ou eles simplesmente não fecham. E aí, gente, eu vou dizer que nesse caso tá faltando posicionamento. O que é posicionamento? Fazer mais postagem no Instagram? Não é. O que é posicionamento? É a maneira como você administra o seu negócio. Como você fala, como você se impõe, como você defende, como você se posiciona, como você faz uma negociação, a sua autoconfiança, o seu tom de voz, os seus argumentos sobre o que você vende, sobre o seu benefício, o benefício do seu serviço. Se você não consegue defender o seu valor, o valor do projeto, do produto, do serviço, dificilmente você vai conseguir fechar ou dizer com segurança. Então, se o seu preço está baseado na insegurança, é provável que você tenha baixo fechamento. Talvez tenha muitas propostas e baixo fechamento.
Porque venda e lucro, o lucro precisa ser calculado e visto. E a venda ela precisa ser leve, constante, e ela é um processo. Muitas vezes, sem o talento, sem a habilidade de vender, você só atende, faz muitos orçamentos, e quem compra de você é o cliente que quer comprar, que ele já decidiu. E não o cliente que você precisa vender. São processos totalmente diferentes. Ok? Exemplo, quando você entra num site, alguém está vendendo para você ou você está comprando? Você está comprando. Normalmente, quando são vendas assim por sites, você já decidiu, você já viu, já houve o processo de vendas, através de propaganda, através de interações, enfim. Mas quando você clica lá, comprar, você está comprando. Você está dizendo sim para aquele produto. E aí ele vem, chega na porta da sua casa, mas houve um processo de venda, de oferta, de geração de desejo ou de necessidade. E muitas vezes o cliente que chega aí, ele deu uma olhadinha no seu Instagram, ele deu uma olhadinha no seu site, tem a indicação de alguém e você vai só fazer a proposta. Mas ainda não teve o processo de venda, de entender a necessidade, de sentar, de justificar, de mostrar o valor. E isso tudo é posicionamento, ok? E a terceira pergunta para você fazer, para analisar o seu negócio, você tem processo de venda ou você espera o cliente chegar? Porque o lucro está muito relacionado a isso, tá? Você pode ter os seus processos de produção show, alinhados, bem feitos, mas se você não tem processo de venda, você perde clientes. Gente, eu só faço isso na mentoria, tá? Mas eu quero trazer para você, você que está aqui me acompanhando, faz um exercício agora, depois que você assistir essa live, tá? Para você entender a sua capacidade de venda, sua capacidade, sua habilidade de venda. A gente está no mês 7, então recém começamos o segundo semestre do ano. Pega de janeiro a julho e levanta o seguinte dado: quantas propostas você fez? Quantas ofertas você fez? E depois você olha e relaciona quantas você fechou e quantas você não fechou. Então, se você fez 10 e fechou 5 e não fechou as outras 5, você tem uma efetividade de venda de 50%. Digamos que eu sou a CEO do seu negócio, ou eu tenho aí as minhas equipes de venda, e esse é o resultado da minha equipe de venda. A minha equipe de venda tem o resultado de 50%. Isso é bom ou é ruim? Eu tô pagando eles. Então, se você estivesse pagando a você mesma para vender, ter o resultado de 50% de fechamento é bom ou ruim? De 10 fecha 5. E aí você avalia. Porque se você acha ruim e pode ter mais fechamentos, você precisa melhorar em alguns pontos. Se você acha bom, ok. Mas eu vou te dizer que você está perdendo tempo e dinheiro e lucro, porque cada proposta que você faz, você precisa elaborar, pensar, né? Colocar dentro do seu método de precificação, apresentar, e muitas vezes não fecha na apresentação. Você fica meses com esse cliente, 3, 4 meses ou semanas, pensando nele. Então, você ocupa, inclusive, sua energia mental para não ter efetivamente fechamentos. E isso tem técnica e também tem desenvolvimento dessa percepção de valor e de posicionamento. Tá? Então, quem quiser melhorar isso e tiver disposta a olhar para o seu processo de venda,
para sua efetividade, quiser ter mais habilidade na venda, não pode olhar apenas para o preço que está colocando. As pessoas não compram por preço, gente, senão as pessoas comprariam só as coisas mais baratas. Na lógica, seria isso, não é só isso, muito menos em serviços. Mas isso é assunto para uma outra live e a gente continua aqui para aprender como lucrar com mais leveza, tá? Então, olhando e organizando isso, certamente vai ter mais leveza no seu negócio. O que eu quero dizer para você? Para a gente lucrar com mais leveza, existem 5 pilares, tá? Que eu quero que vocês anotem e coloquem a sua energia para pensar sobre isso. Primeiro pilar é ter um posicionamento claro. Quem é você e para quem você vende? E o que você vende? Eu preciso saber. Por quê? Porque num mercado gigantesco da construção civil, da advocacia, da medicina, eu tô atendendo quem? Quem sou eu na fila do pão? Porque eu preciso saber quem eu quero atender, como eu quero o meu negócio, e não olhando para o externo, olhando para você, para a sua situação. E óbvio, vai ter uma curva de crescimento, mas hoje você atende quem? Se você é arquiteto e faz projetos, você faz projetos para pessoas que vão fazer uma casa Minha Vida? Ou você faz projetos para quem vai fazer uma casa de luxo? Ou um projeto para casa de classe média? Quando vocês têm isso, gente, as dúvidas param de atormentar a cabeça de vocês. E aí vocês vão ser mais efetivas em todas as estratégias que vocês pensarem no negócio. Agora, se você não tem esse posicionamento claro, não sabe para quem você vende, não sabe o que você vende, você fica sempre na dúvida, sem direcionamento. Segundo pilar, tá? Serviços organizados. Você hoje sabe o que você vende? Eu gosto de trazer o exemplo das arquitetas, porque eu sempre pergunto, o que tu vende? Eu vendo sonhos, eu vendo projetos, eu vendo... E o que mais? Eu vendo transformação. Mas os serviços, pontualmente, você vende como? O que é um projeto? Quais os serviços estão inclusos no desenvolvimento de um projeto? Porque nós, clientes de fora, a gente não sabe. E cada profissional faz de forma diferente. Cada profissional tem a sua forma de fazer. Então, veja bem. Se você não sabe o que você vende e quais os serviços você vende, você tem apenas uma fonte de receita, que é vender projetos. Mas eu tenho certeza que você dá dicas para outras pessoas e essas dicas poderiam ser transformadas em consultoria. Se alguém quer alugar uma sala, ela te chama para você ver e você fica na esperança de fechar projeto, só que não cobra uma visita técnica ou uma vistoria de probabilidade, de possibilidades ali. Então, você não diversifica os seus serviços e tem apenas uma fonte de receita. E isso precisa ser visto agora, tá? Então, esse é o segundo pilar, serviços organizados. 3, a precificação estratégica, que eu já falei aqui, né? A gente precisa olhar para vários pontos para fazer o seu preço. Bom, no mercado dizem que é esse preço. Gente, existem carros, existem de carros de 10 mil a 200, 500, sei lá, 1 milhão. Existem telefones de 300, 200 reais a 7, 8, 14, 20 mil. Então, não saiam dessa ideia de precificar olhando para o externo. Você precisa sim dos dados, mas não existe isso de justiça. Porque eu acho muito injusto o cliente me pagar só isso. Então, cobra mais. Você precisa buscar esse equilíbrio no preço.
Muitas de vocês vêm, eu quero precificar, quero olhar a precificação para cobrar um valor justo. Justo para quem? Para o cliente ou para você? Porque às vezes 10, 15 mil num projeto é muito injusto, porque você passou anos e vai passar horas projetando e atendendo ainda o cliente que muitas vezes é chato e que você não previu as horas que vai ficar dando conversa para ele para tratar o psicológico, porque ele está muito sobrecarregado pensando na construção da casa dele. E aí, fica justo? Ou é justo cobrar mais por hora, pelas horas atendidas? Não sei, gente. Precisa olhar individual. Então, se hoje você segue alguma tabela de justiça aí do mercado, sinto muito, você está perdendo dinheiro e não está lucrando. Porque você não está olhando o seu negócio como um todo, apenas a entrega. E o negócio, para dar lucro, ele precisa ser olhado, ser visto 360 graus. E a gente consegue fazer isso. Mas se você está fazendo um recorte só do preço, isso te prejudica. Prejudica a sua lucratividade. E daí vem aquele sentimento, meu Deus, eu trabalho tanto, isso não é justo. Eu preciso ganhar mais. Eu preciso precificar mais. Mas se botar mais não vende. Será que não vende? Ou será que você está olhando para uma fatia errada do mercado? Ou será que você está olhando para o lado onde as pessoas realmente não valorizam e colocam menos que você? E daí, esse é o seu concorrente. Assim como você se coloca menos que a outra pessoa que cobra mais, também é um concorrente dela. Tá? Mas isso é para a gente aprofundar numa outra conversa. Vamos lá. Então, posicionamento claro, serviços organizados, precificação estratégica, processos eficientes, porque eu tenho certeza que tem coisas que você faz e que não são eficientes, que você já viu que não precisa fazer e ainda está fazendo, muitas vezes por olhar um negócio do outro. Eu vou dar um exemplo aqui. Tinha quando eu entrei na arquitetura, para trabalhar com arquitetas, eu não sabia o que era o render, o que é. Hoje, gente, eu olho cliente, tá? Como cliente, eu olho para um render, eu não sei se é foto ou se é render. Em que momento ficou tão exigente o mercado que vocês têm que entregar um projeto tão realista? Vocês já estão com o cliente. E muitas vezes vocês ficam se cobrando porque ele vai olhar e ele não vai ver que tá igual o projeto que vai ficar. Não vai ficar. Imagem construída e a realidade é totalmente diferente. Pode ficar muito parecida, mas a incidência da luz solar, no dia que ele for ver a realidade da foto que você fez no projeto, por mais realista que seja, não é a mesma. E aí, às vezes, você fica ali, eu sei que demanda de uma máquina e você fica se culpando pela sua imagem não estar a mais perfeita. Sendo que o seu cliente só quer que se realize, ele não quer nem imagem, vai lá e faz. Me mostra assim mais ou menos como vai ficar e eu quero ver na realidade, porque a imagem ele nem vai puxar. Ele nem vai pegar mais, você vai entregar um pendrive com as imagens 3D e para ele não vai servir para mais nada. Ele só quer realizado. E vai ter o cliente que quer imagem realista, que vai comparar, que vai fazer todo esse processo, mas que é um ou dois. Mas eu gosto de entregar assim. Tá bem, mas quanto te custa isso? Qual é o custo disso? Do seu lucro e da sua vida pessoal. E do seu funcionamento e absorção de mais clientes. Porque às vezes, e isso, gente, eu tô falando... E você precisa analisar se isso faz sentido para o seu cliente, para o seu negócio e para a sua estrutura. Eu não estou dizendo para você entregar menos. Eu estou dizendo para você analisar aonde você está perdendo tempo e dinheiro. Porque, Paty, eu gosto de entregar imagens, tudo completo e tudo. Ok, teu cliente está pagando por isso? Não, está pagando. Ok. Você consegue delegar? Consigo. Consegue entregar no prazo? Consigo. Então, tá beleza, continua. Agora, se o seu cliente não tá pagando por isso, você não precificou para tanto, ele não tá pagando por isso, você tem que fazer com a sua própria energia, não consegue delegar para alguém que fizesse mais rápido, você tá perdendo dinheiro, tá perdendo lucro. Anota essa frase, tá? O básico bem feito é o que nos traz lucro.
Você está fazendo o básico bem feito? Ou você está inventando coisas para entregar melhor, para parecer mais consistente, com mais qualidade e não está fazendo o básico? Que às vezes falta informação no básico. Paty, eu faço o básico bem feito e quero fazer mais do que o básico. Ok, esse é o processo, essa é a curva de crescimento. Porque ninguém larga de um processo 100% perfeito, que nem existe. Porque daqui a pouquinho já tem outra tecnologia, já tem outra exigência, já tem outra coisa para ser feita. Concorda comigo? Bota o coraçãozinho aí e interage comigo se isso faz sentido para vocês, tá, gente? Porque isso faz sentido para mim e isso faz sentido para as minhas alunas. Quando a gente passa a fazer o básico bem feito, a gente começa a ver que muitas das complicações que a gente tem é por esse jogo interno, por essa culpa, por essa autoexigência e por esse jogo externo que não consegue colocar dentro de um processo coisas e estratégias básicas e não consegue fazer o básico bem feito. Combinado? Muito bem. Eu tô no ponto 4, né? Processos eficientes. E a gente vai, né? Tem muito assunto. Sabe por quê? Porque ninguém nos ensina sobre isso. Ninguém. Na faculdade você não aprendeu. A faculdade exigia que você fosse muito boa tecnicamente. E tá ótimo. Mas o jogo dos negócios, ele é diferente. O jogo de fazer, de vender, de atrair o cliente, de lidar com pessoas, ele é um outro jogo. Ninguém te ensina. E às vezes a gente demora anos, muitos anos, para aprender, através de muitos erros. Né? A gente apanha muito quando é a questão da administração dos nossos negócios. Isso que eu estou te dizendo aqui, você não vai aprender em nenhuma pós de gestão de escritório, de gestão de negócios, tá? Porque é na dor, é com exemplo que a gente aprende. E muitas vezes os professores que nos ensinam, eles nem passaram por essas experiências. Então, por exemplo, na faculdade, né? Por que eles entregam tabelas complexas para vocês precificarem? Porque eles nunca passaram pela realidade. Né? Por que não tem um checklist de como encaminhar um projeto na prefeitura? Porque cada prefeitura é diferente e eles não sabem todos e talvez o teu professor nunca tenha passado por um encaminhamento na prefeitura. Por quê? Porque ele é professor acadêmico, ele é estudante e ele é pesquisador, né? Todo professor acadêmico é um pesquisador e tá tudo certo, tá? Meninas, quinto ponto, marketing e vendas, que é outro processo, né? É outro pilar da sua lucratividade. Se você não tem uma forma de atração de clientes constante, você sempre vai depender de indicação ou daquela ansiedade de ter ou não ter clientes. E de estratégias aleatórias. Então, fui em algum lugar, consegui um cliente, outro me indicou, outro... Então, o marketing e as vendas, eles precisam estar alinhados dentro de um processo. Então, por exemplo, se o seu processo de atração de clientes é apenas aqui, nessa ferramenta que temos, ela é muito frágil e eu vi nos últimos anos estratégias que funcionaram milenarmente para se fazer negócios e que ainda funcionam hoje sendo perdidas pela tecnologia, por ter que fazer conteúdo, fazer live, fazer post, uma hora é post educativo, outra hora é Reels, outra hora é carrossel. E você ter que aprender essas habilidades para fazer marketing e colocar tudo isso nessa estratégia, o seu potencial de venda. E muitas vezes a gente ignora quando você pensa que é só por aqui que você vai atrair clientes,
que é fazendo aqui, se comunicando aqui, se posicionando aqui nas redes sociais, que você vai atrair clientes para os seus negócios de serviços, e que é o único caminho, você acaba perdendo potencialidades de fazer outros negócios e a habilidade de se comunicar e de se relacionar com diferentes estilos de pessoas. Porque a gente fica tão acomodada aqui, porque é acomodada e desacomodada, né? Porque não é para todo mundo que é confortável estar aqui na rede social. Mas você fica tão acostumada a justificar a falta de clientes por falta de estratégia na rede social, que você perde a habilidade e a oportunidade de estar em contato com pessoas que estão aí no seu condomínio, na sua festa de aniversário da sua sobrinha, no seu churrasco de domingo, na ida à padaria, porque você não fala com mais ninguém. Você supõe, inclusive, que as pessoas todas conhecem o seu Instagram. Ah, mas tu viu lá no meu Instagram? Não vi. A pessoa não vê. E vou dizer mais. Essa não é a única forma de captar clientes e de vender. Então aqui, o seu marketing e vendas, eles precisam ser consistentes. E assim como eu falei ali de vocês terem uma única fonte de receita, se você tem uma única fonte para captar o seu cliente, você vai ter que trabalhar mais naquela fonte para atrair o seu cliente. Que é o que acontece, por exemplo, aqui nas redes sociais. Você precisa postar. Hoje, postagens, vídeos, enfim, organicamente não funcionam mais. E aí o que você tem que fazer? Investir mais ainda, ou com quantidade, que não é o caso da maioria das pessoas que prestam serviço aqui, mas com dinheiro. E aí você tem que investir na publicidade. E eu conheço pessoas que investem 1.000, 2.000 para captar um cliente. E se capta um cliente, beleza. E eu conheço pessoas que compram pacotes de, olha, precisamos ajustar o público em 3 meses, 6 meses. Então você paga o serviço da pessoa que está fazendo, porque não é uma habilidade que você tem, e o investimento na plataforma, para ela entregar muitas vezes para um cliente que não é seu cliente. Ah, Paty, mas o que daria para fazer? Substitui essa estratégia aí que você está gastando 5, 6 mil, né, a cada 3 meses e coloca um outdoor na sua cidade. Por que não? E vende para o seu local. Cria autoridade na sua cidade, na sua região. Aquele outdoor assim, ó, que vai escandalizar a cidade. Veja se você não vai ter mais autoridade. E se você não vai atrair mais clientes? É uma tentativa, é uma estratégia. Aí que eu te digo, tem que interpretar marketing e vendas de forma constante. Tá? Então, retomando 5 pilares: posicionamento claro, serviços organizados, precificação estratégica, processos eficientes e o seu marketing e vendas de forma consistente. Isso faz com que o seu jogo externo aconteça e que aí você tenha lucro e leveza ao mesmo tempo, porque o lucro depende dessas coisas organizadas, e essas coisas organizadas vão te trazer a leveza que você precisa. Fez sentido até aqui? Coloca um coraçãozinho aí para eu saber que vocês estão ligadas, que vocês estão absorvendo todo o conteúdo que tem aqui. Se você quiser olhar para tudo isso de forma 360, eu te convido para me chamar no direct para conhecer a minha mentoria. Essa primeira reunião que a gente faz, ela é uma reunião de diagnóstico e ela não tem investimento. Então vocês podem acessar ali o meu direct e me enviar a mensagem para a gente encontrar um horário. Diferente de outras mentorias no mercado, gente, a minha mentoria é como eu estou fazendo aqui. Só que aqui eu estou só te dizendo o que fazer. E quando eu estou com a minha mentorada, eu ouço ela para onde ela quer ir e o que eu preciso que ela saiba para ajustar o caminho dela, os negócios dela. Então é no 1 a 1. E é por isso que tem resultado. Eu fico com você, interpreto o seu contexto, sem receitas prontas. Existem algumas receitas que são efetivamente boas e que vai servir para o seu contexto. Tem outras que a gente vai descartar à medida que eu entendo
qual é o seu negócio, para onde você quer ir, quais são os seus objetivos e qual é o seu contexto, para organizar a sua rotina e o seu negócio. Porque eu tenho certeza que você é empresária, mas você cuida de outras coisas também. E se não tiver essa congruência, você vai acabar parando no meio do caminho. Tá? Então, meu convite para a mentoria é essa. Gente, quero que vocês se comprometam nessa semana, hoje é terça-feira apenas, de olhar para um desses pontos e trazer melhorias. Não são transformações, vocês não vão conseguir fazer isso de hoje para amanhã. Agora eu vou transformar todo o meu marketing, vou parar de fazer redes sociais, eu vou fazer. Não, mas é dentro do seu contexto, hoje, o que você pode fazer? O que você precisa revisar? É a sua precificação? É o seu processo de vendas? É a sua resposta de vendas? Porque talvez você tenha aí pendurado 4, 5 orçamentos. Vai para cima, vai fechar. Vai conversar com o seu cliente, esclarecer por que ele ainda não fechou. Seu processo de venda, melhora, conversa. Vocês podem olhar qualquer um desses processos. Bom, eu vou olhar hoje para ter mais lucratividade para as minhas contas. Onde eu posso enxugar, onde eu preciso investir, o que eu preciso vender para lucrar. Até o final do ano, a gente está no primeiro mês do segundo semestre, são 6 meses ainda, tá? Um pouquinho menos, 15 dias menos. Mas o que você vai fazer, quais as ações você vai fazer até dezembro? E até lá, quanto você quer ter faturado? Então, se você faturou, sei lá, 15 mil, 10 mil de janeiro a junho, coloca um pouco mais, vou faturar 12. E vai atrás, corre atrás, para que o seu negócio funcione, para que você tenha essa sensação de sucesso, de lucratividade. E de forma consistente. Então, não dá para apertar um botão e ter um negócio dos sonhos funcionando em todas as áreas. Gostaria, mas não tem uma solução mágica, nem um botãozinho mágico. Mas tem a sua ação e a sua decisão que você toma hoje. Qual é a decisão que você pode tomar hoje? De olhar para uma parte disso que está acontecendo dentro do seu negócio. E você vai ter estratégias. E vão surgir ideias. E vão surgir movimentos. A partir do momento em que você se movimenta, você gera resultado. E aí você vai ter o lucro e a leveza que você deseja. Mas ficar parada não pode ser uma opção. Uma ótima semana para vocês. Um super beijo. Espero vocês aqui do outro lado, porque eu tenho muito para entregar e quero muito ouvir cada história de cada uma de vocês. Sucesso, lucro e leveza na vida de vocês.